dia a todos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. Eu quero que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês, porque eu já tenho amigos aqui em Uberlândia, eu sei do trabalho espírita aqui de Uberlândia, tenho familiares aqui, então é um prazer vir a esta cidade, especialmente neste evento, que é o primeiro Congresso Espírita de Uberlândia. Dou os parabéns ao trabalho da comissão organizadora, dos voluntários e das entidades participantes, como é o caso da AME Uberlândia e da Web Rádio Fraternidade. Então, vamos começar o nosso tema. A vida na terceira idade e o aprendizado do espírito. O papel dos idosos como suporte da harmonia familiar e social. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Mas a própria Organização Mundial de Saúde, ela considera que a idade cronológica, a idade por anos, não seja um marcador preciso para as alterações que acompanham o envelhecimento. Por quê? Tem pessoas com mais de 60 anos, com 70, 80 e até mais, que não parecem envelhecidas. Elas têm uma saúde razoável, têm trabalho produtivo, ao passo que outras pessoas com menos de 60 anos já se encontram envelhecidas. Então, diz a Organização Mundial de Saúde, existem variações quanto a condições de saúde, a nível de participação na sociedade e nível de independência das pessoas. Então, são fatores que vão influenciar a condição de idoso ou não da própria pessoa. Segundo o relatório mundial sobre envelhecimento e saúde da Organização Mundial de Saúde, e ele saiu no dia 1º de outubro, que é o Dia Mundial do Idoso, agora no ano passado, segundo essa referência, então, em 2050, está se prevendo que a população dos idosos será 2 vezes maior do que a população de hoje. Hoje nós já vemos muitos idosos na sociedade. Ontem eu vim para cá de avião, no aeroporto aquela fila de prioridades de idosos já está cada vez mais comprida. Vocês têm observado isso? Não é? Então, estima-se pela Organização Mundial de Saúde que a população de idosos ela irá crescer e que em 2050 ela deverá ser 2 vezes maior do que a população de idosos de hoje. Hoje no mundo existem cerca de 900 milhões de idosos, que já representam 12,3% da população total. Em 2050, haverá 2 bilhões, ou seja, 21,5% da população será de idosos. Representará mais do que 1/5 da população do planeta. Mas a Organização Mundial de Saúde tem uma preocupação dizendo assim, apesar da longevidade, apesar da população de idosos estar crescendo, parte desses idosos não terá uma velhice saudável, principalmente por conta dos problemas psíquicos, mais do que por conta dos problemas físicos. Porque nós temos tendência em cuidar do nosso corpo, em cuidar da nossa saúde física, mas nos descuidamos da nossa saúde mental. Então, a coisa que mais vai prejudicar os idosos nessa população que está crescendo serão os problemas relacionados à chamada demência senil, principalmente com perda de memória. Ainda sobre esse relatório mundial de saúde, de envelhecimento e saúde da Organização Mundial de Saúde, existe um dado interessante que é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde diz assim, a proporção de idosos cresce no mundo mais do que a de outras faixas etárias. E olha que coisa surpreendente. Nos próximos anos, haverá mais idosos no mundo do que crianças abaixo de 5 anos. Porque nós sabemos, vendo as gerações anteriores, que os nossos pais, os nossos avós tiveram muitos filhos. Cada vez menos os casais têm número de filhos.
Então, especialmente em alguns países em que é até proibido ou é recomendado que se tenha poucos filhos, então está nascendo pouca criança e a população de idosos está crescendo. Então, a Organização Mundial de Saúde está prevendo que nos próximos anos mais idosos existirão no mundo do que crianças abaixo de 5 anos. A média mundial de vida, de expectativa de vida no mundo hoje, é de 66 anos. Em 2050, prevê-se que a média mundial seja de 72 anos. No Brasil, os idosos passarão de 24,4 milhões para quase 70 milhões em 2050. Então, ainda no Brasil, um bebê nascido hoje, estima-se que ele deverá viver pelo menos 75 anos. Bom, vamos ver alguns dados interessantes. Expectativa média de vida no mundo. Então, eu já disse para vocês que a expectativa média de vida hoje no mundo é de 66 anos. Em 1900, era de 33,7 anos. Eu fiquei estarrecida quando eu tive essa informação da Organização Mundial de Saúde, do IBGE, porque eu me lembrei que quando eu estava no ginásio, e eu gostava muito das poesias de Castro Alves, eu fiquei revoltada quando eu soube que ele havia morrido com 24 anos. Eu dizia, meu Deus, como é que um poeta dessa categoria morre na flor da idade? Ele não morreu na flor da idade. Naquela época, ele já era bem maduro, né? As pessoas nessa época, no começo do século, morriam muito cedo. A média de vida em 1900 era de 33,7 anos. Então, felizmente, hoje nós já dobramos esse percentual. O país mais longevo é o Japão. A média de vida lá é de 82,7 anos. Média, hein? Tem muitas pessoas acima de 100 anos no Japão. Na Islândia, França, Canadá, Noruega, a média de vida é de 81 anos. Na Suíça, Suécia, Austrália, Itália, Israel, 80 anos. Depois, nos Estados Unidos, 79,2 anos. No Brasil, as mulheres vivem em média 77,7 anos, os homens 70,6 anos. Eu vou adiantar uma notícia que não é nada prazerosa para os homens. As mulheres no mundo todo vivem quase 8 anos mais do que os homens. Por isso que existem mais viúvas do que viúvos. O organismo da mulher, talvez pela possibilidade da maternidade, ele é melhor preparado metabolicamente para a sobrevivência do que o do homem, né? Idosos no Brasil já representam hoje 15% da população. Ainda segundo esses mesmos dados, nós vamos ver que o que nós encontramos hoje no Brasil, como expectativa média de vida, esses dados eles estão batendo, eles estão concordantes com outros países da América Latina. Por exemplo, o Chile, a média de vida é 78,5, Uruguai 76, México também, depois Argentina 75, Venezuela 73. Portanto, em toda a América Latina, a média de vida está em volta de 70 e poucos anos. Bom, o Dr. John Baird, do Departamento de Envelhecimento e Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde, ele está tão animado com esse crescimento da população idosa e da longevidade que ele chega a dizer que no decorrer do século XXI, espera-se que 60 anos seja considerado meia-idade. Então, é claro que todos os idosos estão ficando muito contentes com essa notícia, né? Mesmo as pessoas mais idosas, que hoje têm 60 anos, vão se encontrar na meia-idade. E os mais idosos ainda vão achar que são mais jovens do que se considera hoje, né? Quando eu comecei a ter notícia desses dados, eu me lembrei do nosso codificador, né? Allan Kardec. Porque o intelectual e pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele começou a tomar conhecimento dos fenômenos mediúnicos aos 50 anos. Você imagina, meados do século XIX, 50 anos, era um indivíduo muito idoso, não é? Muito idoso.
Ainda mais considerando que na segunda metade do século XIX, época em que Kardec começou o seu trabalho de codificação, nas melhores regiões da Europa, a média de vida não chegava a 40 anos. Então, o nosso codificador fez tudo o que fez já bastante idoso, né? Olha aí o nosso incentivo, todos nós que já estamos na terceira idade, temos aí o incentivo do nosso codificador. Mas, como eu dizia, em termos de longevidade, as mulheres estão em vantagem, né, em relação aos homens. Vamos ver os dados. A Organização Mundial de Saúde fala da feminização do envelhecimento mundial. Então, eu já disse para vocês que as mulheres no mundo vivem mais que os homens, quase 8 anos, em média. E de 80 anos em diante, a média mundial é o seguinte: para cada 1.000 mulheres acima de 80 anos, nós vamos ter menos de 600 homens, quase metade, né? Então, vocês, homens, se cuidem para nos acompanhar, porque nós já estamos lá numa velocidade e vocês estão ficando para trás, viu? Bom, a mulher climatérica. A mulher climatérica ontem e hoje. Quem já passou pela menopausa entendeu bem essa figurinha que eu pus aí. O que é mulher climatérica? É a mulher na menopausa. Quando eu entrei na menopausa, com 50 e poucos anos, eu fui ao meu médico ginecologista e ele me disse assim: olha, Hervênia, eu sou formado há 40 anos e na faculdade de medicina eu não aprendi nada sobre como cuidar da mulher climatérica. Por quê? Porque as mulheres morriam. A média de vida era de 50 e poucos anos. Agora nós já estamos passando de 70 anos. Então ele disse, depois, com os anos, a mulher foi vivendo mais, eu precisei aprender a participar de uma equipe multidisciplinar que cuida da mulher climatérica. Então ele falou, então é o médico ginecologista, é o nutricionista, é o preparador físico, é o psicólogo, enfim. Existem eventos, existem ONGs, existem organizações que têm equipes multidisciplinares que cuidam da mulher climatérica. E ele disse, hoje nós temos responsabilidade de manter a mulher climatérica produtiva dentro da sua família e dentro da sua sociedade, pelo menos mais 20 anos. E olha, foi o que aconteceu comigo. Porque hoje eu estou com 76 anos e estou aqui falando com vocês, né? Então, esse trabalho dessa equipe multidisciplinar que cuida da mulher climatérica tem tido bons resultados, né? Então, eu vou aproveitar, falar dessa mulher que já está há 20 anos ou mais além da sua fase climatérica e continua trabalhando. Eu vou homenagear, em nome de todas nós, eu vou homenagear 2 mulheres. Vocês conhecem quem é. A doutora Zilda Arnes, presidente da Pastoral da Criança e também presidente da Pastoral da Pessoa Idosa, né, médica, fez um trabalho extraordinário, irmã do arcebispo Dom Evaristo Armes, e ela desencarnou lá no Tahiti, numa das vezes em que ela foi lá. Até eu falo, meu Deus, que coisa gloriosa. A pessoa acabou de fazer uma palestra, deu um passo atrás, lhe caiu uma viga na cabeça e ela desencarnou, né? Eu falei, meu Deus, a pessoa que trabalha até o último momento é uma pessoa abençoada, não é? Eu tenho um caso de um professor, que é da Faculdade de Medicina lá da USP, mas eu acompanhei muito a vida dele, Dr. Renato Locke. Onde ele ia dar aula de pós-graduação, ou na Escola Paulista de Medicina, tudo, eu ia e ficava lá no cantinho assistindo, porque era uma pessoa absolutamente incrível. Então, contam que quando ele ficou muito idoso, ele foi para a UTI com problema respiratório, ele estava na UTI, o médico jovem que cuidava dele, chegou-se ao leito dele e disse, o senhor é o professor Locke? Professor, então que honra estar aqui cuidando do senhor. O senhor sabe que essa semana eu vou ter que fazer um seminário sobre coração. O professor Locke, então, todo com aquela dificuldade lá, recebendo oxigênio, disse que falou para ele, você consultou o trabalho do Benningoff? Ele disse, não. Ele disse, anote aí. Você consultou o trabalho do Puff? Não, anote aí. E assim foi.
ditando para o jovem médico todas as referências que ele já sabia a respeito do estudo morfológico do coração humano. Quando ele terminou, ele falou: consulte tudo isso e faça uma boa palestra, faça uma boa aula. Acabou de falar isso, deu mais um suspiro e desencarnou. Falo, meu Deus, mas que coisa abençoada que a pessoa poder trabalhar até o último minuto, não é? É uma coisa abençoada. Então, a minha homenagem à doutora Zilda Arnes, homenageando através dela todas as pessoas, sejam mulheres ou homens, que têm essa proposta do trabalho meritório, né? Eu quero homenagear também essa minha amiga que faz uma falta incrível, né? Ela desencarnou, voltou para a prática espiritual no dia 5 de janeiro do ano passado. E eu falo, como diz o Rolando Boldrin, que ela foi antes do combinado. Porque todo ano nós íamos com a doutora Marlene para a Europa, ela chamava de périplo. Então ela tinha recebido uma mensagem de Leon Denis, que é o espírito que coordena o périplo lá na Europa, dizendo o seguinte, que até 2017, esse modelo que nós estávamos fazendo lá de palestras pela Europa, ia continuar do mesmo jeito. Mas que em 2017, ele e Bezerra de Menezes iriam reavaliar o projeto, para ver se continuava assim ou iria mudar. Então, o que todos nós ficamos pensando? A doutora Marlene, apesar dos problemas de saúde que já tinha, ela ia viver pelo menos até 2017, né? Então, ela estava com vários problemas de saúde, já fazia uns 2 anos, mas quando nós voltamos da Europa, eu vim com ela no retorno, chegamos no Brasil dia 17 de novembro de 2014. No Natal, eu ainda liguei, eu estava em Poços de Caldas, ainda liguei para ela, porque ela tinha me passado um e-mail pedindo para escrever um artigo para a Folha Espírita. Eu escrevi, mas fui em seguida para Poços de Caldas, e lá o sinal de internet é um horror por causa das montanhas. Então eu não conseguia falar com ela para saber se estava tudo em ordem no meu artigo. Aí pus a cabeça para fora da janela, tomando chuva, e num dia à noite, na véspera de Natal, consegui falar com ela. Falei, doutora Marlene, um artigo. Ela disse, não, Irvine, eu vou dar uma olhada, se tiver alguma coisa, a gente avisa. Não me avisou, então o artigo foi publicado. Foi a última vez que eu falei com a doutora Marlene. Ela foi fundadora da AME São Paulo, presidente da AME Brasil, presidente da AME Internacional. Então, eu falo, doutora Marlene, apesar da senhora ter ido antes do combinado, a senhora, por favor, continue nos inspirando, porque nós sentimos muito a falta dela, né? Uma liderança, assim, ímpar. E o trabalho que essas duas criaturas fizeram é muito instigador, é muito motivador, para que todos nós, homens e mulheres, também possamos seguir esse magnífico exemplo. Bem, então, vamos à pergunta que não quer calar. O que fazer com tanto idoso? O que fazer com tanto idoso? Os idosos se aposentam e ficam aí à mercê, não tem reinserção no mercado de trabalho, ou ficam em casa, ou fica na televisão, ou fica de pijama o dia todo. O que fazer com tanto idoso? Então, a Organização Mundial de Saúde já pensou nisso. Tanto que no ano de 1999, iniciou um árduo trabalho a respeito de encontrar respostas para essa pergunta. E decretou o ano de 1999 como Ano Internacional das Pessoas Idosas. Então, a Organização Mundial de Saúde criou um projeto de política de saúde chamado Envelhecimento Ativo. Com isso, ela quis dizer o seguinte: não vamos simplesmente acompanhar a pessoa que vai ficando idosa. Vamos oferecer a essa pessoa que está ficando idosa possibilidades de um envelhecimento ativo, participativo na família e na sociedade. Eu vou discriminar para vocês esse projeto do envelhecimento ativo. E repito que o dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, então. Bom, a Organização Mundial de Saúde diz assim, ela concluiu: não basta viver mais, é preciso ter qualidade de vida. Então eu falo, nossa, que bando de velho, olha que beleza, né? Todo mundo aí reunido, rindo, um se incomodando com o outro. Então,
Vamos ver o que a Organização Mundial de Saúde considera que seja qualidade de vida. Então ela diz assim, primeiro, qualidade de vida implica em cuidados com a saúde. Segundo lugar, motivação do idoso, aumentando a sua autoestima. Porque uma das coisas que acontece com o idoso ele, quando se aposenta, fica em casa de pijama, ele achar que é um traste que não serve mais para nada, que está só incomodando a família, né? Então é necessário motivar o idoso a aumentar a sua autoestima para que ele entenda que ele pode ser participativo tanto na família quanto na sociedade. A terceira coisa é a inserção adequada no contexto da família. A quarto item, inserção adequada em grupo social. Quinto item, ter uma atividade produtiva, que no meio espírita nós chamamos de meritória, né? Uma atividade que faça bem, que seja útil para outras pessoas. Ou seja, em última análise, então o que a Organização Mundial de Saúde está propondo é que essa qualidade de vida, ela promova ao indivíduo engajamento total na vida, na sua vida, tanto no contexto da família, quanto no contexto da própria sociedade. Vamos discriminar um por um desses itens. Cuidados com a saúde. Então, nesse projeto de envelhecimento ativo, a Organização Mundial de Saúde diz assim, o Estado, a sociedade e a família devem cuidar do idoso, levando em conta, primeiro, que todo idoso, no mundo todo, ele é passível de queda. Haja visto o que aconteceu comigo, né? Eu estou com a perna fraturada e operada. 5 a 10% dos idosos em todo o mundo sofrem acidente doméstico grave, fraturas e traumatismo crânioencefálico. Então, às vezes, uma escorregadela no banheiro, às vezes um piso molhado, às vezes uma escada descuidada. Então, são fatores que dentro da própria casa possibilitam ao idoso acidentes, né? Dentro de casa e fora de casa, mas é impressionante que a maior parte dos acidentes dos idosos acontece mesmo até dentro de casa, até porque os idosos tendem a ficar mais tempo em casa do que a sair. Os idosos também são predisponentes a problemas respiratórios. É comum a gente ver as mais idosas de chale. Ontem a minha irmã pôs um chale à noite para ir ao centro espírita, eu falei, olha, as nossas tias, avós usavam chale, né? Um chale de lã que sempre punha sobre os ombros. Era para proteger o tórax, é uma coisa muito boa. Ou então um colete, para proteger o pulmão da friagem. Doenças cardiovasculares também acometem com mais frequência os idosos, acometendo, por exemplo, afecções como acidente vascular cerebral. Demência senil, né, que eu já disse, perda de memória, diminuição da acuidade visual e auditiva e redução da força muscular. Tudo isso a gente já sabe que acontece com o idoso. Então, diz a Organização Mundial de Saúde, tanto o Estado, quanto a sociedade, quanto a família, devem estar atentos a esse tipo de coisa que acontece e prevenir esses acidentes. Ainda em relação a esse mesmo item, a Organização Mundial de Saúde diz assim, para que haja prevenção de tudo isso, o idoso deve ter supervisão médica regular, hábitos de vida saudáveis, quanto à higiene, quanto à alimentação, exercícios físicos supervisionados de flexibilidade, alongamento e musculação, principalmente de tronco e pernas. O ano passado, eu e meu marido fomos ao nosso cardiologista, que tem exatamente a nossa idade, 76 anos. Meu marido está com um pouco de sobrepeso, né? Os homens são mais descuidados em relação à saúde do que as mulheres. Então, o nosso cardiologista diz assim, olha, Flávio, é o nome do meu marido, você trate de fazer exercício físico de alongamento e de musculação, principalmente de abdômen e de pernas, porque os braços normalmente a gente usa mais, não é? Nas nossas atividades de rotina. Agora, o idoso tende a ficar muito sentado e algumas vezes até deitado. A hora que vai levantar, geme, tem dificuldade, sai mancando, sai capengando, não é? Então ele disse, olha, tem que fazer isso.
Eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Eu sou formada há 53 anos. E vocês vão se admirar com a notícia de que, nesses 53 anos até hoje, a nossa turma se reúne todo ano. Eu não conheço outra turma em qualquer faculdade que com mais de 50 anos de formado se reúna todo ano. Na quarta-feira, 4 casais dos nossos colegas, nós nos encontramos na missa de 7º dia de mais um colega que voltou para a parte espiritual, né? Então, em toda a turma tem aquele indivíduo que é mais alegre, que é o palhaço da turma. Na minha turma também tinha o Edson. O Edson era aquele que imitava o professor, imitava todo mundo, e é uma delícia conviver com ele. Então, quando nós fizemos 50 anos de formado, eu fiz um jantarzinho lá em casa e convidei os colegas, mesmo porque metade da turma já morreu, né? Então diminuiu, deu para reunir lá em casa. Então nós temos um colega que é do Panamá, o Alexis. E o Alexis até hoje, ele liga em todo o aniversário dos colegas para todos nós. E agora quando eu telefonei para ele dando notícia da morte desse nosso colega, ele voltou a ligar e conversa e fala e tal. Então, nessa reunião dos 50 anos de formados, eu liguei para o Alex também convidando, ele não pôde vir, mas ele falou, Irvênia, às 9 horas da noite eu vou ligar e eu quero falar com todos, um por um. Falei, tá bom. Então começamos a servir o jantar, quando foi 9 horas tocou o telefone e eu fui atender. Oi, Alex, tudo bem? Tudo bem, o pessoal está aí, está aqui. Então tá bom, deixa eu chamar um por um. Sérgio, vem falar com o Alex. O Sérgio levantou, gemendo, né, até se colocar em ordem e foi. Falou, aí vem outro. Edson, vem falar com o Alex. E um por um, todos gemendo ao levantar. E fazendo aquele trek, né? Então, quando acabou de falar todo mundo, eu falei assim para eles, mas que bando de velho que gemendo para levantar e para andar, que coisa horrorosa que está isso aqui, né? Aí o Edson falou assim, esse que é o palhaço da turma, Irvênia, dá graças a Deus, nós estamos gemendo, mas pelo menos ainda não estamos nem babando nem vazando. Então, pessoal, olha, os exercícios físicos de alongamento e musculação das pernas e do tronco, principalmente abdômen, são necessários para que a gente não fique pelo menos gemendo, né? Depois, se a gente, esse negócio de ficar babando e vazando, a gente deixa para depois, né? Mas vamos antecipar essa nossa função aí e ficar saudável enquanto pudermos. Períodos de repouso, né, que são necessários, e também um sono de qualidade. Então, são coisas, cuidados com a saúde que a Organização Mundial está recomendando. Bom, eu recomendo fortemente para todos que estejam interessados os livros do Dr. Carlos Durgante, que é um médico geriatra da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Essa cartilha do envelhecimento sadio é uma verdadeira preciosidade, né? Então, quem tiver interessado, tem conselhos, tem uma porção de coisas muito bonitas a respeito de tudo isso. Eu recomendo fortemente também os trabalhos do Dr. Giancarlo Lucchetti. Ele é um médico geriatra da Associação Médico Espírita de São Paulo, do Brasil Internacional. E eu selecionei esse aí, o idoso e sua espiritualidade, impacto sobre diferentes aspectos do envelhecimento. Então, ele trata muito da importância do idoso e sua espiritualidade. O que se entende por espiritualidade? Não vamos confundi-la com religiosidade extrínseca, que significa você frequentar alguma instituição religiosa. Porque a maior parte das pessoas frequenta a sua instituição religiosa como se fosse um clube, né? Então vai lá, ou vai na igreja, ou vai na sinagoga, ou vai no centro espírita, vai lá, faz a sua atividade e volta, sem que aquilo seja introjetado no seu interior, compondo o que se chama de religiosidade intrínseca. Então a espiritualidade, em qualquer nível da sociedade, significa a busca de transcendência do ser humano. Ou seja,
a busca do significado da sua vida. E é isso que o Dr. Giancarlo Lucchetti trata nos seus trabalhos sobre envelhecimento e espiritualidade. Ele diz assim: o profissional de saúde, todo profissional, o médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, enfim, o enfermeiro, todos, deve abordar o assunto da espiritualidade com o paciente, ajudando o idoso a encontrar seu significado da vida. Porque muitos de nós chegamos ao final da nossa vida e a gente fica se perguntando: mas o que será que vai acontecer? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou, não é? Então, nós espíritas, como disse o Perry, nós temos essa vantagem de ter conhecimento do que nós viemos fazer aqui, de como será a nossa passagem e do que nós vamos fazer depois de desencarnados, até a nossa próxima encarnação. Então, nós temos já essa possibilidade. Ou seja, nós fazemos a busca da nossa espiritualidade, a busca da nossa transcendência espiritual, através da nossa religiosidade intrínseca, que é a vivência da nossa doutrina espírita, né? Essa é uma questão nossa. Outras pessoas podem fazer através da ética, através de outros processos, através de outras correntes religiosas também. Mas, enfim, o profissional de saúde, quando vai abordar esse assunto com o paciente, ele jamais deve se referir a rótulos religiosos. Por exemplo, diz: por acaso o senhor é católico, por acaso o senhor é espírita? Não. Ele vai dizer ao paciente: o senhor tem alguma conotação filosófica, ou religiosa, ou ética na sua vida? O senhor está ligado a algum projeto, não é, de reflexões? E com isso ele vai dando possibilidade para que o idoso vá se abrindo e vá conversando e valorizar esse aspecto no indivíduo. Porque ele diz: olha, tudo isso, a busca da espiritualidade, ela contempla medidas que diminuem o sofrimento, aumentam a resiliência e contribuem para a melhor aceitação do momento, até do momento do desencarne. Resiliência é aquela capacidade do indivíduo de superar problemas, superar situações difíceis, e quando termina essa situação difícil, estar mais amadurecido, mais espiritualizado. É isso que a resiliência busca nos indivíduos. Porque nós podemos optar, na vigência de uma situação difícil, ou ficar reclamando, não é? Ou então perguntar assim, como eu me perguntei agora quando fraturei a perna: o que recado a vida está querendo me dar? E procurar entender o que está acontecendo e procurar, com a ajuda dos amigos físicos e dos amigos espirituais, transpor essa dificuldade e crescer com isso. É uma busca que nós fazemos, né? Nenhum de nós, nem eu, tenho a receita de bolo para isso. Mas é uma busca, é um esforço que nós fazemos para isso. E sabemos que podemos contar com os amigos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, envelhecimento e espiritualidade é um tema muito importante na vida de todos nós idosos. Ainda nesse projeto de envelhecimento ativo da Organização Mundial de Saúde, vamos ao segundo item. Esse segundo item ele está dizendo a respeito da motivação do idoso e do aumento da sua autoestima. Então, o indivíduo, nesse caso, ele é levado, mesmo idoso, a ser motivado a fazer um curso preliminar de informática, a participar de coisas, porque nós idosos, muitos de nós falam assim: esse negócio de internet, computador, isso aí não é mais da minha idade, isso aí não é para mim, e depois aí toda hora o computador falha, não é? Então a pessoa pega e se afasta disso. Eu tenho um primo lá em São Paulo, Paulino, ele fez um curso longo. Hoje em dia ele chegou em casa outro dia para me visitar, e ele veio com o tablet. Ele abre aquele tablet, mostra fotografia, tem Face com todo mundo, se comunica com todo mundo, sabe de tudo. Eu fiquei olhando e disse: meu Deus, mas que coisa boa que a pessoa tem essa motivação de participar da tecnologia que vai acontecendo e se aproveitar dela, não é? Porque com isso ele se comunica com o pessoal todo de outros países, os parentes que estão por aí, os filhos, os netos. Tem fotografia de todo jeito, mostra. Então, cria uma motivação. Foi uma delícia a visita dele, né? Do que se ele chegasse perto de mim, sentasse e a gente ficasse reclamando,
Ah, eu quebrei a perna. Ele falava, eu estou com o ombro ruim. Porque idoso, quando se encontra, fala, como vai? Ah, você nem sabe, né? O joelho, a coluna, diabetes, aquela coisa. Então, diz que idoso, quando se encontra, você não pergunta como vai, você pergunta onde dói. Olha, vamos parar com isso, né? Porque a gente tem que deixar essas coisas, essas dores aí, e vamos tocar a vida para frente, que se estamos vivendo mais, isso é uma bênção. Então, a Organização Mundial de Saúde, procurando motivar o idoso, propõe que os idosos percebam seu potencial de saúde, bem-estar físico, social e mental, motivando sua participação em questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. Então, o idoso tem que estar motivado para participar de tudo aí. E eu pedi para um amigo meu lá da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, Dr. Gilson Roberto, para me dar um caso de paciente dele que tenha superado problemas e, através do aumento da sua autoestima, tenha saído do problema. Então, ele me trouxe os livros, eu encontrei com ele lá em Maceió, ele me levou os livros de uma paciente dele, a Zeli Scheibel, e ela me autorizou a trazer o caso dela, contar para vocês, mostrar os livros dela, o e-mail, o site dela, porque é um caso muito interessante. Vocês querem ver? A Zeli, ela nasceu em 1944, Zeli Guimarães Scheibel, ela é lá do Rio Grande do Sul. Nasceu em 54, em 99, com 44 anos, ela teve um câncer de mama. Ela fez cirurgia, fez radioterapia, e o que aconteceu? A Zeli entrou em profunda depressão. Como acontece muito com os pacientes que têm uma notícia dessa assim de repente, né? Ela acabou indo ao consultório do Dr. Gilson, que é médico espírita, psiquiatra, Dr. Gilson Luiz Roberto. Entrou em tratamento psiquiátrico e ele, aos poucos, à medida que o tratamento foi progredindo, ele ofereceu a Zeli atendimento espiritual no centro espírita que ele frequenta. Aliás, ele é também médico do Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre. Então, aos poucos, ela aceitou o convite, foi indo para a casa espírita e foi frequentando lá. Esse é o Dr. Gilson. O Gilson é uma santa criatura. Ele tem um gêmeo, Gilson e Gelson. Então, quando eu fui para o congresso do Medinesp, da Associação Médica Espírita do Brasil, que foi em Porto Alegre, foi acho que 2011. E eu não conhecia o Gelson. Então eu entrei no anfiteatro, ele estava sentadinho assim, como você. Aí eu passei por ele, eu falei, com licença, você deve ser o Gelson? Ele disse, sim. Eu falei, eu sou Irvene, amiga do Gilson. E ele é um pouquinho mais gordinho, assim, com o rostinho mais cheio também. O Gelson é psicólogo, também é palestrante, escreve livros, é atuante no meio espírita. E o Gilson, ele era presidente da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul e era vice da Associação Médica Espírita do Brasil. Com o desencarne da doutora Marlene, ele assumiu a presidência da Associação Médico Espírita do Brasil, né? E deixou a presidência da AME. Mas o doutor Gilson, eu quero contar para vocês também, que ele fez uma coisa extraordinária. Em parceria, quando ele ainda era presidente da AME do Rio Grande do Sul, ele fez uma parceria com as faculdades Monteiro Lobato lá. E a faculdade criou um curso de pós-graduação de 2 anos de saúde e espiritualidade para profissionais da área da saúde, um curso de 2 anos. Eu sou professora desse curso, eu leciono lá uma matéria que se chama Evolução e Funções do Cérebro como órgão de expressão da mente. Já estamos na 3ª turma. Eu vou citar até um trabalho de uma pós-graduanda lá que aconteceu, mas o Dr. Gilson tem um trabalho extraordinário lá. Bom, então voltando a Zeli. Então a Zeli começou a frequentar a casa espírita e começou a entender o processo. A sua resiliência foi aumentando, a sua capacidade de entendimento, de aceitação. E de repente ela percebeu que o problema dela era muito pequeno frente ao problema de outras pessoas. E ela começou então
a escrever sobre isso. Nesse livro Vai e Vem da Vida, tem um capítulo fantástico, o capítulo 7, que ela põe Rompendo o Véu de Neblina. Foi quando ela percebeu aquela neblina turva em que ela se encontrava pelo sofrimento, de repente aquele véu se rompeu e ela pôde ver outro horizonte, que era um horizonte propício de trabalho meritório. Então ela começou a escrever livros, escreveu vários livros. Hoje ela é uma escritora já conhecida. Então, a Zeli, ela é o exemplo de pessoa que passou por uma dificuldade difícil. Hoje ela já está com mais de 60 anos, né? E ela, então, tem esse site que vocês podem consultar e perceber, através dos livros dela, como em toda a trajetória, ela foi aprendendo através da dor e da dificuldade e foi se tornando uma pessoa melhor e produtiva em relação às outras pessoas. Eu quero também lembrar para vocês essa figura do meu amigo mineiro aqui. Vocês sabem quem é? Quem conhece? O Dr. Jaider Rodrigues de Paulo, médico psiquiatra, fundador da AME de Minas Gerais. O Dr. Jaider, ele foi algumas vezes para a Europa com a equipe da doutora Marlene. Em 2013, eu acho que 2013, nós estávamos na Alemanha, no congresso em Bonn. Ele fez uma palestra lá. E ele teve a coragem de dizer para os alemães, médicos alemães, os profissionais da área de saúde, que são absolutamente racionais e muitos materialistas, sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, eu sou médico psiquiatra e tem muito médico psiquiatra com currículo muito melhor que o meu. Fizeram PhD, fizeram pós-graduação, eu não fiz nada disso. Mas eu tenho uma vantagem sobre ele, sabe qual é? Eu receito Deus. E contou o seguinte caso, que ele recebeu no consultório dele, que é esse aí, um fazendeiro conhecido lá na região, fazendeiraço lá, com síndrome do pânico, não saía de casa, disse que numa situação muito difícil. Aí ele começou a tratar do indivíduo, deu-lhe a medicação psiquiátrica, escreveu lá no receituário, aí ele deu para a esposa dele e disse assim, olha, agora eu vou receitar outra coisa para ele. Pegou o receituário outra vez e escreveu assim, a senhora vai, saindo daqui com o seu motorista, a senhora vai na rua tal, na livraria tal, e vai comprar esse livrinho, chama-se Vinha de Luz, de Emmanuel. Todo dia, no café da manhã, vocês tomam o café, depois a senhora segura nas mãos dele, põe um copo de água para cada um, abre uma página do Vinha de Luz e lê para ele, façam um comentário e faz uma oração como vocês quiserem. Daqui 2 meses vocês voltam aqui. Bom, então foi indo, depois de 2 meses ele voltou, fazendeiro, já recuperado e tal. E ele ficou tão apegado ao Jaider, que lá na Alemanha mesmo ele contou que depois, passados uns anos, esse mesmo paciente teve um pequeno AVC, foi hospitalizado e a indicação era dele fazer uma cirurgia. Ele falou, eu só faço a cirurgia se o Dr. Jaider vier aqui falar que eu tenho que fazer. Aí a esposa ligou para o Dr. Jaider, ele foi lá e disse, meu Deus, eu não sou neurocirurgião, criatura. Eu sou psiquiatra. Ele falou, mas o que o senhor acha? Ele falou, vamos fazer uma prece, uma oração, abra o Vinha de Luz, vamos ler. Aí leram o Vinha de Luz, fizeram uma prece, aí o próprio fazendeiro falou, não, eu acho que eu tenho que fazer sim, eu vou fazer. Né? Então, eu encontrei com ele recentemente, agora lá o ano passado, em Goiânia, no último Medinesp. E eu falei para ele, ô mineirinho atrevido, hein? Brinquei com ele, né? Porque lá na Alemanha, num ambiente que é absolutamente materialista, ele teve coragem de dizer que ele é médico psiquiatra que receita a Deus. Então, você veja a força que tem essa orientação em relação à espiritualidade, né? Seja qual for o vínculo, mas esse contato é muito interessante. Terceiro item que a Organização Mundial de Saúde recomenda para que tenhamos qualidade de vida. O idoso no contexto da família. Então, deve haver um reconhecimento universal dos benefícios das relações familiares entre gerações.
Ao jovem possibilita coragem para o futuro, diz o texto, e ao idoso ele se sente mais útil. Todos precisam do apoio do universo de afeto constituído pela família. E de propósito eu coloquei uma família de origem japonesa em homenagem a um grande amigo meu já desencarnado, Haru Higashi. O Haru, ele dizia assim, ele era japonês mesmo, nascido no Japão, nós trabalhamos juntos 40 anos lá na veterinária de São Paulo. Ele diz assim, Ivene, aqui o costume é muito diferente, toda casa tem que ter um idoso. Por que o Haru dizia isso? Quando eu fui preparar essa palestra, eu entendi das diferenças culturais do papel dos idosos na família. Porque, por exemplo, na cultura japonesa, eles são respeitados, são considerados sábios e se tornam conselheiros dos mais novos. Na sociedade tribal brasileira também é assim. Então, os avós têm essa incumbência, pela sua sabedoria, de cuidar das novas gerações. O que não está acontecendo nos países chamados mais civilizados, nem na Europa, nem na sociedade americana. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, e o meu cunhado disse assim, que nos Estados Unidos, o modelo é o seguinte, então o jovem vai crescendo, quando ele chega na época do vestibular, ele presta o vestibular numa faculdade o mais longe possível de casa. O dia que ele vai embora para assumir a faculdade, a família desmancha o quarto dele. Foi embora, tchau. E raramente ele visita a família. Então, o que acontece com isso? Também em alguns países europeus. Perde-se o vínculo entre as gerações. Os idosos vão ficando sozinhos, por quê? Porque quando os filhos saíram, falaram, você saiu, então tchau e benção, desmancha o quarto e faz outra coisa. Né? Então, esse rompimento do vínculo afetivo entre as gerações é uma coisa muito grave. Nós não podemos deixar acontecer nas nossas famílias. Mas, infelizmente, muita coisa a respeito disso vive acontecendo. Né? Bom, então, o idoso, segundo a Organização Mundial de Saúde, precisa reconhecer a importância das relações e do apoio entre membros da família e entre gerações. Para isso é preciso educar as novas gerações para respeitar os idosos. Porque na geração atual, o que um jovem geralmente fala para os mais velhos? O cara é quadrado, pelo amor de Deus, isso aí é de outros tempos, né? Estou na minha, você fica na sua. Então, é preciso educar as novas gerações para respeitar os idosos e reconhecer a sua contribuição nas famílias e mesmo na sociedade. O idoso se tornar útil e ser feliz. A maioria das pessoas mais velhas em todos os países continua a representar um recurso vital para suas famílias e comunidades. É impressionante o número de famílias em que os idosos ainda sustentam a família. Eu estou falando alguma coisa que vocês não conheçam? Isso é uma verdade. Tem muitas famílias onde os parcos recursos de aposentadoria é que ainda sustentam a família dos filhos e dos netos, né? Então, mas vamos ver, por falar em família, o que aconteceu com a família. Essa é a família do meu avô paterno. O meu avô Caetano é que fundou na minha cidade, que construiu o Centro Espírita, que é um dos mais antigos do Brasil, em 1917. Agora, em 2017, vai fazer 100 anos. Meu avô Caetano, a minha avó Filomena, eles tiveram 8 filhos. Essa minha tia que está ao lado do meu avô Caetano, a tia Luzia, é a única que ainda está viva. Ela fez agora em dezembro 104 anos. Ela passou todas as expectativas de longevidade, né? Teve 10 filhos. Bom, a família do meu avô era o seguinte, era uma casa enorme. Tinha 8 quartos, um filho se casava e ia morar lá, outro filho se casava e ia morar lá. 2 tios, ainda quando eu era menina, 2 tios que moravam em São Paulo ficaram viúvos, foram morar lá. Então era assim, era aquele mundo de gente dentro de casa. Tinha gente para cuidar de idoso, tinha gente para cuidar de criança. Tanto que a minha prima, que morava na casa ao lado, a avó dela era portuguesa e veio de Portugal, assim que ficou viúva, também morar com a família. Bom, a minha irmã, que é abaixo de mim, que está presente aqui hoje, que mora aqui em Uberlândia, a Regina, eu vou contar uma coisa da vida dela. A minha mãe era professora de fazenda, lecionava na fazenda.
Ela ia todo dia de trole ou de charrete. E a minha mãe, quando voltou a trabalhar na fazenda, essa minha irmã, que deve ser um espírito muito evoluído, muito sofisticado, não aceitou mamadeira. Então, o que aconteceu? Meu pai contratou o único carro da cidade, que era táxi, naquela época chamava-se carro de aluguel. E todo dia, essa avó da minha prima levava a minha irmã no colo, na hora do recreio, na fazenda, para mamar. Porque a minha irmã não aceitou mamadeira. Isso foi meses, né? E eu ia junto, então era um passeio. Com isso eu quero dizer o seguinte, que esse mundo de gente que tinha por ali, e conviviam todos, sempre tinha gente para cuidar dos idosos e tinha gente para cuidar das crianças. Hoje é assim? Não, né? Hoje mudou muito tudo. Então o que nós vemos é o seguinte. As famílias hoje são menores, as mulheres foram absorvidas como força de trabalho, fora de casa. Então, não sobra ninguém dentro de casa para cuidar nem de idoso nem de criança. Não é verdade? As crianças hoje são terceirizadas, desde pequenas, e põem para a creche, para a escola educar a criança. Creche e escola não têm o papel de educar ninguém. Quem educa, quem passa valores morais para as crianças, é a família. Isso é uma obrigação dos pais, dos familiares, que nós não podemos terceirizar, né? Então tem menos pessoa na família para cuidar tanto dos idosos quanto das pessoas. Esse trabalho do Ricardo Moragas, lá de Barcelona, ele faz uma análise, o que aconteceu no pós-guerra. Mudanças sociais na estrutura do trabalho por conta da mudança da estrutura da família. Então ele diz, houve segmentação da sociedade em grupos etários, porque no pós-guerra tinha que se reconstruir cidades, então tinha força de trabalho. Quem tem mais força de trabalho? Os jovens. Então priorizou-se na demanda de trabalho o concurso dos jovens, e os idosos foram desprestigiados. Então houve uma marginalização dos idosos, exclusão e solidão, desintegração familiar e social. Mesmo hoje, uma pessoa com 50 anos, se perde o seu emprego, ela não tem facilidade de retornar ao mercado de trabalho, não é? Por conta dessa estrutura que ainda nós herdamos desse período de pós-guerra. Por conta disso, ninguém quer envelhecer. Porque envelhecer na nossa sociedade atual significa ser discriminado, ser marginalizado, ficar fora do contexto familiar e fora do contexto social, né? Então, é o trabalho do Ricardo Moragas. Tem um trabalho também da professora Carmen Migueles, antropóloga do Rio de Janeiro. Ela faz um trabalho interessante buscando razão dos problemas sociais atuais. Ela bate em cima do trabalho do Ricardo Moragas, porque ela diz assim, tudo isso aconteceu, os problemas sociais estão acontecendo por conta do esgarçamento da estrutura, da desagregação da família, né? Então, o que acontece hoje? Os idosos ficam discriminados e os jovens estão correndo pela vida, fazendo a sua vida, né? Existe uma desagregação, uma fragmentação. Então, a Organização Mundial de Saúde diz assim, nós precisamos resgatar o papel dos idosos no contexto da família. Para que isso aconteça, resgatar o papel dos idosos, nós vamos perceber que o participar do idoso na vida familiar vai permitir aos jovens maior inserção no mercado de trabalho. Porque, ao cuidar das coisas do lar, o jovem, mesmo a mulher que tem o seu lar, tem a sua família, se o idoso está em casa cuidando das coisas, permite aos jovens com mais facilidade buscar o mercado de trabalho. Isso requer da família e da sociedade assegurar padrões de vida adequados para os idosos, reconhecer e aproveitar suas habilidades e experiências, estimular sua transferência harmônica entre gerações, né? Vai indo tudo por aí. Agora, tem uma frase que anda por aí que eu, como avó, não gosto nada, que diz assim, os pais educam, os avós estragam. Não é verdade? Eu não estrago os meus netos, não. Então, de modo geral, a literatura diz assim, nossa sociedade é de baixa disciplina. Cedemos facilmente a um apelo de prazer imediato, o tal do hedonismo. Eu e essa minha irmã de Uberlândia, um dia nós íamos saindo de um mercado e tinha uma menina de uns 4 anos, deu um chilique na saída do mercado.
estrebuchando lá no chão e dizendo assim, mas eu quero, mas eu quero. E tinha uma mãe com a avó e uma tia idosa. E as duas idosas diziam, ai, coitadinha, ela vai ficar doente. E a mãe foi e não deixou, não voltou ao mercado para comprar o que a coisa queria. Até essa minha irmã aqui, que é pedagoga, saiu e cumprimentou a mãe pela resistência que ela teve em educar a criança, né? Porque facilmente nós cedemos a comprar alguma coisa para a criança para resgatar o nosso afeto, né? Para comprar o nosso afeto. Então, o papel importante dos avós da educação, da disciplina e da responsabilidade. Lembrando que o afeto que nós temos pelos nossos netos não dispensa autoridade ou respeito, né? Isso é uma coisa importante que nós temos que sempre que lembrar. Bem, quando a gente fala de transferência de gerações, nós estamos falando de transferência do quê? Então, olha, tem um trabalho de uma moça lá no Rio Grande do Sul, ela fez a tese dela, Família como Patrimônio, a construção de memórias entre descendentes de imigrantes italianos. Ela entrevistou várias famílias de imigrantes italianos, morando 3 até 5 gerações no mesmo lugar, e ela teve resultados fantásticos. Então ela viu o seguinte, olha, nessas gerações que convivem, ela viu que o relato de experiências, de casos, de acontecimentos, idosos como narradores da saga familiar, os hábitos, costumes, expressões, valores morais, fé, a ousadia da travessia transoceânica, como casavam, como viviam, tudo isso, os avós contando para os netos e para os jovens, vai criando um clima de tradição familiar e de tradição do grupo, que no caso é a coletividade italiana, né? E com isso, a criança, o jovem, se sente pertencendo a alguma coisa. Esse sentimento do pertencer é muito importante. E o fato dos avós contarem essas coisas acabam sendo muito importantes. Também as coisas dos antepassados. Ela percebeu que as novas gerações, através desses relatos, acabam reconhecendo um halo sagrado em documentos, roupas, objetos, joias, orações que trazem cartas, fotografias, enfim, todo tipo de coisa que os idosos, por vezes, transferem às novas gerações. Por exemplo, um anel, um chale, uma fotografia, uma carta que o noivo escreveu para a noiva antes do casamento. Eu tenho até hoje, a nossa família tem, o passaporte do meu avô quando veio para o Brasil como imigrante, que não é um passaporte, é um documento de autorização do rei Humberto VI, qualquer coisa, autorizando o meu avô a vir para o Brasil como imigrante, né? Então são coisas muito assim, interessantes. Esse meu primo, quando esteve em casa agora para me visitar, a gente comentou esse tipo de coisa, né? Como é importante a gente ter esse sentimento do pertencer. Então, essa transferência de valores de uma geração para outra, ela acaba despertando em todos o sentimento do pertencimento. Por exemplo, eu tenho 10 netos, só uma neta que mora em São Paulo, a Luísa. Ela é minha 7ª neta. Quando eu apresento a Luísa para outra pessoa, eu falo, olha, essa é a Luísa, é a número 7. Para ela saber que ela faz parte de um contexto familiar e ela tem o lugar dela nesse contexto, né? Então, você saber que você pertence a um grupo familiar, pertence a um grupo social, é uma coisa muito importante, inclusive para a sua autoestima. Então, o sentimento do pertencimento. Pertencer a uma comunidade, grupo, família, dizer nós, né? Você poder dizer nós é uma coisa muito boa. E se orgulhar disso. Isso confere identidade à criatura, ter o sobrenome do grupo, pertencer ao mesmo clube, à mesma equipe, ao mesmo grupo social, reforça a nossa identidade e a nossa autoestima. Bom, vamos ao 4º item, inserção do idoso em grupo social. Então é importante que o indivíduo saia de casa, tire o seu pijama, o seu chinelo e vá participar de grupos sociais. Vá participar de grupos aí que estão fazendo pintura, que estão dançando, né?
Eu tenho um dos meus familiares, ele está com 81 anos, ele vai todo sábado para o baile da saudade. O meu cunhado que mora aqui em Uberlândia disse, puxa, mas eu me admiro tanto da saúde que esse indivíduo tem, né? Com 81 anos, eu falo, mas todo sábado ele vai, ele dança a noite inteira. Então, não só ele participa do grupo social, ele faz o exercício dele, né? O que é uma coisa muito boa. Bem, então, quem é mais velho vai se lembrar desse filme, Chuvas de Verão. Quem se lembra aqui dele? Deixa eu mostrar, olha, com a Miriam Pires e o Jofre Soares. O Afonso, que é o foco do filme, ele sempre sonhava que ao se aposentar, ele iria para o subúrbio onde ele morava lá no Rio de Janeiro, e ia ficar lá descansando. Então, olha a situação. Ele se aposentou, ficou de pijama e chinelo, sentou na cadeira e ficou lá. Como diz o Raul Teixeira, né? Esperando a morte chegar. Porque o que faz uma criatura dessa? Sentada esperando a morte chegar. Bom, ele fica ali, mas ele acaba se aborrecendo com isso. E logo nos primeiros dias ele acaba se envolvendo com problemas da família, com problemas dos amigos, da vizinhança, tira o pijama, tira o chinelo e vai participar da vida da vizinhança, da sociedade. Inclusive, ele descobre Isaura, que é essa vizinha dele já de muitos anos, que ele nem nunca prestou atenção nela. Eles têm, inclusive, um caso amoroso. É muito interessante esse filme. E ele volta a aprender, coisa que ele não fazia mais, ele não prestava atenção em ninguém, nem na família, nem na vizinhança. Ele volta a prestar atenção nos problemas da sua família e nos problemas da vizinhança. Então, todo idoso ainda pode aprender com o tempo. Esse filme é muito interessante porque mostra exatamente isso. São importantes para o idoso. Olha, inserção em um grupo social, atividade física. É claro que a gente não vai fazer o que essa senhora idosa está fazendo aí, né? Eu acho que isso até deve ser resultado de Photoshop, porque é um perigo fazer isso, que ela deve ter osteoporose, né? Não é possível. Bom, atividades físicas, projetos a curto e médio prazo. Lá em São Paulo tem um programa do governo que é muito bom, chama-se JORI. Olha lá, Jogos Regionais do Idoso. O estado é dividido em 12 regiões e tem apoio para os idosos de todo tipo. Tem os treinadores, tem o fisioterapeuta. Então o pessoal 3 vezes por semana se encontra, vai jogar vôlei, vai fazer aquelas corridinhas, vai fazer os exercícios físicos. E eu sou da equipe da natação de uma das cidades lá, né? Então, é muito bom a gente participar disso, porque a gente cria um grupo de amigos, tem uma finalidade que é praticar o exercício. Então, praticar desse tipo de atividade é uma coisa muito boa. Bom, quando a gente fala em projetos, inserção em grupo social, nós temos que falar em projetos a curto prazo e a médio prazo. Não adianta fazer projeto a longo prazo, né? Daqui a 15 anos, 20 anos, vamos devagar, né? Projetos a curto prazo, por exemplo, pode ser um projeto diário ou semanal. Então, por exemplo, a minha sogra, ela ia para a igreja toda quinta-feira bordar com as amigas. Então, era um projeto semanal. Participar de um coral, que mais? Treinar para um campeonato, é o caso do JORI, né? Organizar um álbum com as fotos da família. Por exemplo, lá em casa eu tenho caixas e caixas de sapato com aquelas fotos que eu estou me prometendo toda hora organizar e não dá tempo. Mas é uma coisa que a gente pode fazer, né? E que é muito prazerosa. Depois, participar de um trabalho meritório. Olha que coisa boa. E depois, com isso, estabelecer metas a médio prazo. Por exemplo, está bordando toda semana, prepara o bazar de Natal. Ou prepara o bazar de vez em quando. Preparar-se para a apresentação do coral, preparar-se para o campeonato. Enfim, tudo que a gente está fazendo no dia a dia, você pode transformar em projetos a médio prazo. Então, o idoso ter projetos a curto prazo e a médio prazo é uma coisa ótima. Vamos ao último item. A Organização Mundial de Saúde, preocupando-se com a qualidade de vida, o idoso em atividade produtiva. Seja na família, seja bordando o seu enxovalzinho, seja ajudando esses cursos de alfabetização de adultos,
Olha esse outro símbolo embaixo ajudando essas casas que têm, como é que se chama isso? Cursos de trabalhos. Eu tenho um colega de turma em Jundiaí, ele e a esposa fazem parte de um grupo espírita que tem uma instituição que promove cursos. Curso de pedreiro, curso de encanador, curso de eletricista e outras coisas, né, que é muito interessante. Então, o idoso em atividade produtiva. Mas eu quero agora, eu estou encerrando a palestra, o seminário, eu quero voltar à família. Porque vocês viram que todos os problemas sociais que estão acontecendo são resultado da desorganização, da desintegração da família. Então eu quero voltar a esse item, a família como célula da sociedade. Eu adoro essa foto. Então eu vi aí a família reunida, o chefe da família fazendo oração, todos participando, a idosa participando ali, certamente o vovô já desencarnou. Nessa foto eu só não gosto do seguinte, olha, o gato está para dentro, o cachorro está para fora. Eu, como veterinária, fiquei insurgida contra isso. Que discriminação é essa, né? Ou põe o gato para fora ou põe o cachorro para dentro, não é? Mas essa foto é muito bonita. Mas quando eu penso na família, eu penso no seguinte, a família espírita, que é a nossa família. Nós temos entendimento da trajetória evolutiva de todos nós como espíritos, não é? Então, sobre tudo isso que a Organização Mundial de Saúde falou e que eu trouxe para vocês, nós temos esse outro compromisso acrescido, porque nós temos o entendimento da trajetória de cada um de nós como espíritos, né? E o exemplo de cada um de nós é o instrumento mais edificante que nós podemos ter dentro da nossa família. Então, quando eu falo disso, eu quero mostrar para vocês a figura do meu pai, Renato de Santos. Nós somos de Tobi, uma cidade que é perto de Poços de Caldas, não é longe aqui do limite com Minas Gerais, né? E o meu avô, aquele que eu mostrei na foto da família, ele que criou lá na minha cidade, junto com outros companheiros, o Centro Espírita que está lá até hoje. E o meu avô, naquela ocasião, ele sofreu uma pressão muito grande. Essa minha tia, que hoje está com 104 anos, ela conta que quando meu avô se tornou espírita, ele era católico, ele tinha um altar dentro de casa, ele foi à Itália buscar uma santa da altura da minha avó para pagar uma promessa. E quando ele se tornou espírita, ele doou a santa para a igreja e começou a fazer caridade. Ele construiu o Centro Espírita, construiu um abrigo para as pessoas necessitadas, começou a fazer muita caridade. Ele tinha uma fábrica de cerveja e de cigarro, ele fechou a fábrica. Não é que ele vendeu, ele fechou. Pagou os recursos fiscais de todos os funcionários e fechou. Então, disse essa minha tia, que o pessoal da cidade dizia assim, que ele já não era mais tão rico porque ele desprezou a santa. Ele doou a santa para a igreja. E também outra coisa, naquela época não tinha banheiro dentro de casa e as pessoas faziam as suas necessidades orgânicas nos pinicos. Vocês sabem o que é pinico? Os mais jovens não sabem, né? Então diz a minha tia que as pessoas levantavam cedo com o conteúdo dos pinicos, sólidos e líquidos, e jogavam na porta da loja do meu avô, em represália ao fato dele ter desprezado a santa. Olha, imagina o que era ser espírita naquela ocasião, né? Bom, nem todos os 8 filhos do meu avô seguiram a doutrina, mas o meu pai, o meu tio André, a tia Carmela, todos os dias eu e minha irmã que está aqui presente, agradecemos a eles terem nos colocado na porta de um centro espírita. O meu pai já com quase 90 anos, já cansado com osteoporose, ele promovia todo ano o Natal para as pessoas carentes. Então aqui a gente está lá dentro do centro espírita. Em março ele já começava a mandar carta para todo mundo, para fazendeiro, para o pessoal de São Paulo, para todos os amigos, para depois comprar farinha, comprar as coisas todas para distribuir no Natal para toda a comunidade carente lá da nossa cidade. Então, quando eu vejo uma coisa dessa, quando eu me lembro do trabalho do meu pai, dos meus tios,
e a reverência que eu tenho pelos meus avós, pelo trabalho que eles fizeram, eu digo, olha, eu não posso ficar sentada em casa todo dia assistindo sessão da tarde. Vocês concordam comigo? Porque eu tive esse exemplo. Então eu falo, meu Deus, se eles com toda a dificuldade que tiveram, conseguiram fazer alguma coisa na seara de Jesus, divulgando a doutrina, por que eu, que hoje tenho mais condição, não posso fazer? Né? Então, o exemplo é a melhor forma que nós podemos fazer. Emmanuel, em Fonte Viva, no item 156, ele fala dos nossos parentes. Ele diz assim: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. A equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos o sacrifício. A doutora Marlene, com quem eu convivi muito, às vezes com algum problema que eu tinha lá em casa, eu dizia assim, doutora Marlene, a senhora é assim com a turma lá em cima? Fala para eles lá, para a equipe do doutor Bezerra, que eu proponho o seguinte, eu quero trocar um problema familiar por 5 palestras. Né? Porque para mim é mais fácil preparar 5 palestras do que às vezes enfrentar uma preocupação com o familiar. E ela ria e falava, não, Irvênia, lá dentro da sua casa é com você, não tem... Eles te ajudam, mas lá dentro do seu lar é com você mesmo, né? Então é o nosso cadinho, né? É a nossa responsabilidade primeira. Continua Emmanuel. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Quantos de nós, trabalhadores da seara espírita, não escondemos ou pomos a trave na frente dos nossos olhos em relação a problemas familiares e fugimos para o centro espírita como trabalhadores lá, né? Mas às vezes nós estamos fazendo isso como um recurso para fugir do verdadeiro problema, que é tratar de resolver a coisa dentro da nossa casa. Então, são coisas que todos nós temos que tomar cuidado com isso. Bom, no Livro dos Espíritos, capítulo 7, Lei de Sociedade, olha o que nós vamos encontrar lá no item 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Olha no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Então, a nossa inserção na sociedade, na família como primeiro núcleo social, é uma necessidade até para o nosso próprio burilamento, né? E eu quero citar agora, para terminar, esse trabalho de uma das alunas daquele curso de pós-graduação em saúde e espiritualidade lá do Rio Grande do Sul. Ela pôs prescrição de alegria, uma abordagem humanizada no cuidado do idoso institucionalizado, ou seja, daquele idoso que mora em asilos e instituições para idosos. A introdução da alegria e de risos. Então, esse pessoal, como é o caso daqueles médicos da alegria, né, que vão visitar orfanatos, também tem os que vão visitar idosos e promovem momentos de alegria, de riso e descontração. Então, a alegria e a risada, a descontração, é um trabalho bastante meritório. Bom, mas existem idosos e idosos, não é verdade? Vocês se lembram dessa figura? Ebenezer Scrooge. Aquele filme, tem várias versões desse filme. Na época do Natal, toda a televisão passa um filme de Ebenezer Scrooge. É um conto de Charles Dickens. Então, ele é um velho rabugento, ele é autoritário, ele paga mal o funcionário, ele não convive com ninguém, ele maltrata todo mundo. E tem idoso que é assim, não tem? Tem idoso que é muito difícil. Que diz, na minha época não era assim, não é desse jeito. Então, são idosos muito difíceis. Mas em qualquer momento da nossa vida, nós podemos aprender e tomar uma atitude diferente.
Então, os espíritos vêm mostrar para o Ebenezer Scrooge como foram natais dele anteriores, que foram aquele horror, como será o Natal dele agora, no presente, e como será o futuro quando ele desencarnar. Ele fica tão assustado e ele desperta, né, para a realidade da continuação da existência dele como espírito. Então ele muda de atitude. Quem assistiu o filme vai lembrar que aí ele vai favorecer a família do empregado, ele vai promover o tratamento do menininho que é deficiente, ele manda o menininho na rua comprar o maior peru que encontrar para a ceia do Natal. Enfim, ele muda de atitude. Então Ebenezer Scrooge, apesar de representar aquele velho ranzinza e chato que ainda, com os quais ainda às vezes nós convivemos, existe a possibilidade dessa criatura, ao se informar, ao se esclarecer, ele mudar de atitude. Isso serve para cada um de nós. Assim como existem Ebenezer Scrooge, existem também idosos como essa criatura que eu vou mostrar para vocês aqui. Cora Coralina. Eu não podia terminar essa palestra falando de idosos sem falar de Cora Coralina. Então, Cora Coralina tem vários trechos memoráveis. E um deles, ela diz assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Está em nossa mente, em nossas mãos, decidir se vamos ficar um idoso Ebenezer Scrooge ou se vamos nos tornar um idoso Cora Coralina, né? Está em nossas mãos decidir isso. E é com a Cora Coralina que eu vou encerrar esse seminário de hoje. Ela tem uma poesia lindíssima que se chama Não Sei. Então ela diz assim: eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela, a vida, não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Bendito aquele que transfere o que sabe, olha a transferência das gerações, e aprende o que ensina. Eu tive um professor que dizia assim: toda vez que você for fazer concurso de alguma matéria, lecione essa matéria, porque é a forma mais fácil de você aprender. Então, bendito aquele que aprende o que ensina. Façamos isso. É a recomendação de Cora Coralina. Que Jesus, então, abençoe o nosso esforço, ilumine a nossa caminhada para vivermos até quanto a nossa vida durar. Muito obrigada, pessoal. Um abraço.